Nós vimos neste capítulo que os seres vivos foram aparecendo e eles têm necessidade de ser organizados e ser classificados, ok? Essa classificação, não foi fácil fazer essa classificação, porque juntou-se uma cúpula de cientistas e cada cientista queria dar seu pitaco, cada um queria dar o seu palpite e achava que o seu estava certo. Até que chegou o Carlos Linneu, que ele propôs um sistema de classificação que foi aceito por todos e até hoje nós trabalhamos com esse sistema de classificação, onde ele colocou que todos os seres vivos que fossem descobertos teriam que ser classificados em categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok. Só que isso foi olhado só a parte externa. Internamente, ainda não se sabia como era o desenvolvimento, a questão de DNA, não tinha conhecimento disso. Mas permaneceu como Carlos Linneu disse, né? E que viu que é a melhor forma de classificar um ser vivo. Hoje nós já sabemos que de tudo, reino, filo, classe, ordem, tudo tem um subfilo, subclasse, subordem, subfamília, né? Mas isso não vem ao caso, porque a gente não vai fazer um estudo detalhado de tudo isso. Nós sabemos que o ser vivo, se ele for descoberto em qualquer parte do mundo, para eu nomear esse ser vivo, eu tenho que seguir as regras de nomenclatura, não é? Então, e isso é registrado universal. Qualquer lugar do mundo que você for estudar esse conteúdo, você vai estudar dessa forma, tá? Então, vamos lá. Organismos que pertencem à mesma classe necessariamente pertencerão ao mesmo classe. Necessariamente vai pertencer ao mesmo quê? Quem vai responder para nós? Qual questão aqui que marcou? Primeiro ano? Vamos lá. Se eu tenho o critério de classificação é reino, depois filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso aqui, primeiro ano, você vai ter que bater de trás para frente, de frente para trás, tá? Ó, se o organismo pertence à mesma classe, tá aqui. Obrigatoriamente ele tem que pertencer ao mesmo reino e ao mesmo filo, porque da classe para frente vai diferenciando. A mesma classe pode ter ordens diferentes, a mesma ordem vai ter famílias diferentes. Então, se ele pertence à mesma classe, obrigatoriamente ele está dentro do mesmo filo e dentro do mesmo reino. Então, letra A. Quando surgir uma questão assim, faz igual eu fiz aqui, ó. Que aí você sabe, tá? Se está dentro da mesma classe, então ele veio do mesmo filo e do mesmo reino. A partir daqui agora é que vai diferenciar, tá? Continuando, onde nós paramos, falamos aqui dessas classificações, falamos que tudo vem de um ancestral comum, né? Nada vem do nada, nada vira uma cambalhota e aparece um ser vivo por aí. Agora vamos analisar esse cladograma, que é a organização dos seres com seus ancestrais. O cladograma a seguir representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominidae. Hominidae é a família dos homens, tanto é que o homem pertence à espécie Homo sapiens, tá? Então, a família dos homens. Já falamos para vocês que o homem veio de um homem primitivo, de um ancestral comum primitivo. Esse ancestral comum primitivo, ele era muito semelhante
ao grupo dos macacos. Por isso que eles são até nossos parentes, nossos primos primeiro, tá? Então, quando você for a um zoológico, vá visitar seus primos que estão lá, tá certo? Dentro da escala evolutiva, né? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo que tem uma superfamília, ó, subfamília, a tribo, né? E o gênero. Apresenta relações evolutivas entre membros da superfamília Hominidae, que observa. Então, aqui, ó, nós vamos colocar aqui a letra C. Homens, Homo sapiens, né? Gibões e os chimpanzés, né? O Pan, que possui um ancestral comum. Olha aqui, ó, Homo, aqui. Eu tenho um ancestral comum aqui. Ele vem, eu tenho outro comum aqui. Ele vem, eu tenho outro comum aqui. E eu tenho aqui a superfamília dele. Então, se eu pegar esse ramo aqui, todos aqui, ó, vem desse hominídeo aqui. Como que eu vou fazer, Irani, para mim identificar isso aqui, né? Para mim entender isso aqui. Então, você vai buscando aqui, ó, igual eu busquei, ó, tá vendo? Esses dois veio desse, ok. Esse aqui veio desse, ó, ok. Que veio para cá também, que desceu aqui. Então, aqui é tudo do mesmo. Aqui, eu venho aqui, ó, que veio para cá e veio para cá. E aqui eu venho para cá. Então, você vai buscando os ramos para entender o ancestral. Num determinado ponto, ele pode distanciar. Eu podia puxar aqui, ó, para cá. Aí ia distanciar. Mas nesse caso aqui, ele seguiu a mesma linha até chegar no hominídeo, que é uma superfamília dos homens. Ok? Tá. Aí nós agora vamos falar dos reinos dos seres vivos. Acho que ontem nós começamos a falar aqui, né? Quando foi separando os seres vivos, então, teve que organizar esses reinos. Como eu falei para vocês, antigamente tinha 2 reinos só, animal e vegetal. Eu lembro que quando eu estudei esse assunto no segundo ano primário, né, no Fundamental 1, a gente só estudava grupo reino dos animais e reino das plantas, vegetais. Pronto. Aí só que depois eles viram que nem tudo podia ser planta e nem tudo podia ser animal. Aí eles separaram. Então colocou o reino animalia, o reino das plantas, né? E o reino protista, que é o microscópico. Esse reino protista aqui são seres microscópicos. Não pode ficar junto com uma coisa que eu vejo. Microscópio, separou. No reino protista, eu tinha fungos, algas e protozoários, que são bichinhos unicelulares. Olha, se eu for olhar isso aí, algas, fungos e protozoários são 3 grupos bem diferentes. Aí eles separaram os fungos. Aí criou, então, o reino protista, reino fungi, reino das plantas, reino dos animais. As bactérias não podiam ficar aqui, embora sejam microscópicas, mas elas têm células diferentes daqui. Outro reino para as bactérias, e hoje nós ainda temos o reino vírus. Então, na verdade, nós temos hoje moneras, protista 2, plantas 3, fungos 4, animais 5 e ainda tem o reino vírus. Nesse reino está todos os seres correspondentes a esse grupo. Por exemplo, plantas. Tudo que é planta vai estar aqui. Tudo que é fungo, cogumelo, vai estar aqui. Tudo que é animal, aqui. Porém, aqui e aqui eu tenho animais. Aqui eu tenho animais. Só que aqui eu tenho animais unicelulares e aqui eu vou ter animais pluricelulares. Por isso, diferenciou os dois. E aqui eu tenho grupo de bactérias e família. Cianobactérias,
arqueobactérias e companhia, tá? Então, tá tudo nesse grupo aqui. E aí, pronto. Até hoje, tá desse jeito. Ninguém quis dividir mais. Quem sabe, futuramente, o protista vai dividir em protozoários e algas. Vai surgir mais um reino? Nós não sabemos, né? Então, até hoje, nós contamos com esses reinos aqui, tá? Lembrando a vocês que o reino é onde tá todos. Aí, de cada reino, agora eu vou separando os filos, né? As classes. É como a gente separando em bloquinhos diferentes, com características semelhantes, tá? Ó, então, hoje nós temos esses 5 reinos. Ele nem coloca o vírus aqui, né? Mas o reino vírus. Por que ele não coloca o vírus aqui? Porque ele não é ser vivo, tá? O vírus fica à parte, ele não é um ser vivo. Ora ele se comporta como ser vivo, ora ele comporta como ser bruto, mas na verdade ele não é um ser vivo. Então, como ser vivo, bactérias, protozoários e algas, fungos, todas as plantas e todos os animais. Nós pertencemos ao reino Animalia. Estamos aqui, tá? Reino Animalia. Continuando lá na página 64. Ele vai falar desses domínios, da era que isso dominou o planeta Terra, tá? Domínio dos seres vivos. Avanço mais recente, isso aqui é estudo recente, possibilitaram melhor esclarecimento da filogenia, de onde nós viemos, em relação evolutiva entre os organismos. O microbiologista, né, Carl, propôs essa classificação não em reinos, mas em domínios. Aí você vai falar assim, Irani, como que eu vou ficar? Eu vou fazer a classificação em domínios ou em reinos? O mais usado é o reino, mas você vai ter que saber esse domínio aqui. Domínio bactéria, sem comentário. O que é esse domínio aqui? Todas as bactérias, que são seres o quê? Unicelulares, procariontes. Olha o detalhe. Fala rápido aí para mim, primeiro ano. O que é ser um ser procarionte? É aquele que... O que é uma célula procarionte? Mais arcaico, que não tem... Vocês não têm núcleo? Isso. É aquele ser mais primitivo, em que a célula dele é incompleta, né? Tem um núcleo misturado com citoplasma, não tem divisão de núcleo citoplasma, procarionte. Então, aqui estão todo o grupo das bactérias, tá? Arqueobactéria, arqueo, seres unicelulares também, procariontes, o Iranice é bactéria, sim. Pode ou não possuir parede celular, tá? Composta de peptidoglicano. Diferenciam-se das bactérias em vários aspectos bioquímicos e genéticos. Então, aqui é um outro grupo de bactéria, né? Só que tem aspecto químico que diferencia aqui, tá? E o outro grupo, eucaria. Eucaria. Aqui já é diferente, ó. Todos os seres eucariontes, unicelulares e pluricelulares. Então, aqui é dos protistas para frente, ó, tá? Dos protistas para frente aqui, esse grupo de cá, a gente tem, então, a eucaria. São seres que possuem núcleo, organelas, né? Tudo direitinho. Então, eu tenho aqui fungos, plantas, animais e protistas. Nesse domínio, eu caio aqui, certo? Isso aqui não é muito te cobrado, não, mas é bom você saber. Agora vem classificação dos seres vivos. A necessidade de categorizar as coisas não é nada novo. Aquilo que eu falei para vocês. Você vai numa biblioteca, você vai numa farmácia, você vai no supermercado. Você quer as coisas organizadas para facilitar você encontrar o objeto, né? Então, a sua gaveta, ai, ai, ai. No seu armário, no seu guarda-roupa, as coisas estão organizadas?
estão categorizadas? A sua gaveta está organizada, categorizada? Vocês já viram que tem gente metódica? Eu não sei aí. Eu sou mais ou menos, tá? Mais ou menos. Tem Irene, gente... Oi. meu notebook estava atualizando e eu consegui entrar só agora, né? Ah, o Luiz? Ou não, Otávio. Otávio, o Luiz já tinha falado. Tá bom, Otávio. Eu vou refazer sua presença aqui. Tá bom. Beleza. Obrigada. Eu não sei, mas para facilitar a gente encontrar uma roupa, alguma coisa, a nossa gaveta, o nosso armário também tem que estar organizado. Seja lá por cores, né? Eu gosto de organizar por cor, tá? Por cores, organizar por, às vezes, tecido, né? Tem gente que organiza todos esses detalhes. Gavetas, né? Organizar nossas roupas íntimas, meias, calcinhas, cuecas, né? As camisas. Então, assim, é tão mais fácil quando você deixa tudo organizado. Meu pai falava, aprendi muito isso com ele, que ele era muito metódico, ele falava até no escuro, eu acho. E é verdade. Quando você deixa tudo organizadinho, o armário da cozinha, tudo organizadinho, no escuro você sabe, não, aqui eu guardei essa meia tal, aqui eu guardei essa cueca, aqui tem essa camisa, né? A gente vai e pega. Então, essa organização, ela é muito antiga. Se é necessário organizar, não vou nem para fora, nossa casa, os nossos armários, quanto mais organizar essa bicharada, todo esse mundo de ser vivo, né? Então, aqui a gente tem domínio das bactérias, a árquea, são bactérias mais evoluídas, diferentes dessa, eucaria, protistas, plantas, fungos e reino animal, tá? Então, aqui a gente tem, ó, ancestral comum de todos os organismos, com certeza aqui tinha uma célula, ó, e essa célula, por processo evolutivo, separou em dois grupos, bactéria e esse grupo árquea aqui. O grupo árquea veio, aqui separou em dois, árquea e euárquea, tá? E foram surgindo aqui, ó, euárquea, eu tenho protista, que ramificou aqui, que veio planta, ramificou aqui, veio fungos e veio os animais. Árquea e euárquea compartilham um ancestral comum, não compartilhado com a bactéria. Então, esses dois aqui têm um ancestral comum aqui, ó, que não é o mesmo da bactéria, que está aqui, né? Protistas atuais são diversos e originam a partir de diferentes linhagens, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um comum, aqui eu tenho outro comum e aqui eu tenho outro comum, tá vendo? Sempre tem um ancestral comum atrás de nós, atrás dos seres, sempre tem. Ainda bem que a gente não precisa saber tudo isso, né, gente? Ó, depois vocês veem esse QR Code aqui, tá? Tem outro ali atrás. Vejam para vocês entenderem bem isso daí. Bom, então agora vamos para o cartório científico. Regras de nomenclatura científica para os seres vivos. Como eu falei para vocês, descobriu. E agora? Agora tem que dar nome nessa bicharada toda. Então, vamos nomear todos esses seres vivos que nós encontramos. Beleza, vamos nomear. Ó, existe, tá vendo? A proposta de Linneu. Gente, olha a data. 1735. Muito antigo. Mas o cara foi o cara, que a proposta dele é aceita até hoje. Ninguém quis mudar. Ninguém quis. Até hoje nós usamos isso aí. No Congresso Internacional de Nomenclatura Científica. Principais regras, isso aqui você tem que saber. Os nomes científicos são universalizados, porque não se estuda, por exemplo, o cachorro aqui no Brasil, diferente da Grécia, diferente da Itália, diferente da França. Porque cachorro é cachorro em qualquer lugar. Ele não vai ser um cachorro só do Brasil, o outro só de lá, né? Então, são iguais. Por isso que tem que ser universalizados. Para isso, deve ser escrito em latim ou latinizado. O que significa isso, primeiro ano? Latinizado.
Quem vai explicar o que significa essa palavra? Quando é descoberto em outra língua, eu tenho que transformar em latim, tá? Então, latinizado é transformar na língua latina. Lá na Grécia, lá descobriu um ser vivo. Eu não posso batizar em grego. Eu tenho que transformar o grego em latim. Lá na França, descobriu um ser vivo. Eu não posso batizar ele em francês. Eu tenho que traduzir o francês para o latim. E isso aconteceu no Brasil. Pensa rápido, primeiro ano. Quem é que sabe o nome de um ser vivo descoberto por um cientista brasileiro que ele teve que latinizar esse nome? Não faço ideia, Irani. Carlos Chagas e Oswaldo Cruz descobriram o Trypanosoma cruzi, protozoário causador da doença de Chagas. Eles vieram para Minas Gerais, estudaram e descobriram a doença de Chagas em Minas Gerais. Descobriu o bichinho. E agora temos que dar nome no bichinho. Que nome que nós vamos dar? Não posso dar em nome brasileiro, nem português, nem inglês. Eu tenho que dar em latim. E aí, como que nós vamos dar esse nome? Trypanosoma cruzi. Cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz, tá? Cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz que descobriu. Então, ele latinizou o nome, colocando o nome em latim. Depois eu vou falar mais desse nome aqui para vocês. Os nomes científicos têm que ter gênero e espécie. 2 nomes, binomial. Sendo que ele tem que estar itálico, negrito ou sublinhado. Você não pode, do jeito que eu fiz aqui tá errado, ó. O que eu tenho que fazer? Sublinhar. Quando você vai escrever à mão, você sublinha. Você vai digitar, você coloca itálico, negrito ou sublinhado. Tá? É assim que tem que ser. Então, tem que ser 2 nomes. Mas eu não quero, eu quero colocar só um nome. Não tem que querer. A regra é 2 nomes. Ponto final. Binomial. Ó, tá vendo? 2 nomes. E aqui agora tem um detalhe. O primeiro nome, que é o gênero, vai ter inicial maiúscula. O segundo nome, que é espécie, vai ser minúsculo. Isso também é regra. Uai, Cruzi não vem de Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz é nome próprio. Pelo que a gente aprendeu em português, nome próprio eu escrevo com letra maiúscula. Então, aqui não tinha que ser maiúsculo? Tinha que ser, se não fosse um nome latinizado, tá? Por isso que em latim o Cruzi aqui vem com letra minúscula, tá bom? Ó, o cão. Gênero, letra maiúscula, canis, né? Canis. Nome da espécie, específico, familiares. Canis familiares, ó. Aqui tá itálico. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Não tem acento, não tem nada. E a gente lê do jeito que escreve. Canis familiares, tá? Então, por esse lado, o latim até é bom, né? Porque não tem acento, não tem nada, e você vai lendo dessa forma aí, bom? Aqui, igual eu falei para vocês, ó, Trypanosoma cruzi, tá em itálico, tá em itálico, T, espécie, gênero maiúsculo, espécie minúsculo, tá? O Cruzi resultou de Oswaldo Cruz. Ó, Oswaldo Cruz, em homenagem a ele, tá? Oswaldo Cruz. E a doença foi apelidada de doença de Chagas em homenagem a quem? A Carlos Chagas. Então, eram 2 companheiros, recém-formados, né? Lá no Rio de Janeiro. Foram chamados para vir para Minas Gerais, para estudar essa doença que estava matando muitas pessoas, que é a doença de Chagas. Aí, estudando a doença, apelidaram doença de Chagas em homenagem a Carlos Chagas.
e Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Quer dizer, ninguém ficou prejudicado, né? Nós falamos doença de Chagas, que é o nome comum, mas conhecemos, né, o Trypanosoma cruzi, tá certo? Tá. Ó, Peripatos Heloíse, vem do nome, né? Heloíse vem do nome Heloísa. Então, com certeza, uma Heloísa descobriu esse bicho aqui. Peripatos com letra maiúscula e Heloíse, letra minúscula. Latinizou, ó, latinizou o nome, tá? Uai, eu posso dar um nome colocando o meu no bicho? Lógico que pode. Você pode dar o nome que você quiser, né? O nome que você quiser. Aqui, o Trypanosoma. Por que ele recebeu Trypanosoma? Soma é corpo. Tripa, o que vocês acham que significa tripa? Comprido, alongado. Um corpo alongado. Trypanosoma. Cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Entendido o primeiro ano? Alguma dúvida, alguma pergunta? Até agora? Então, vamos lá. Ó, o nome da espécie eu tenho citado, né, no texto, mas olha aqui, o texto sobre Trypanosoma cruzi, esse nome já havia sido citado por extenso, né, em outras citações. Eu posso colocar assim também, ó, T. cruzi, Trypanosoma cruzi, tá? Também é válido. Quando não se sabe ou não interessa citar a espécie, eu coloco SP. Ah, eu não quero citar a espécie, só quero falar o gênero, Plasmodium. SP é uma espécie qualquer, tá? Então, quando é um cidadão qualquer, que eu não quero especificar, eu coloco SP. Quando a gente vai falar de uma pessoa e você não quer citar o nome, o que você fala? Você vai contar um caso, uma fofoca, sei lá o que é, mas você não quer citar o nome da pessoa. O que você fala? Conta para mim aí, o que vocês falam quando vocês vão citar algum caso, mas você não quer citar o nome, quer deixar o outro descobrir? Fulano. Hã? Quando não quer citar o nome da pessoa, chama ela de fulano. Ah, então, fulano, aquela pessoa, uma pessoa me falou, não é? Então, você Um usa passarinho. um passarinho me contou, muito bem lembrado. Então, a gente usa essas denominações. Aqui eu uso SP, uma espécie qualquer. Não quero contar o nome dela. Então, eu ponho SP, tá? Isso é legal. Aqui, ó, posso usar também SPP, quando significa várias espécies. O plasmódio, ele tem várias espécies de plasmódio. Então, eu posso usar SSP, tá? Quando tem vários, né? Quando eu falo assim, umas pessoas, uma galera me contou, né? Quer dizer, várias pessoas, tá certo? Subgênero. Quando eu quero colocar um antes do gênero, é feita colocando com a letra inicial maiúscula dentro do parênteses. Ó, Drosophila, Sophophora, Melanogaster, tá? Então, aqui eu tenho um subgênero, tá bom? Sophophora, Melanogaster. Então, tá vendo? Você lê do jeito que escreve, ó. Drosophila, o PH tem som de F, até pouco tempo, né? Farmácia se escrevia com PH, não é isso? Melanogaster. Então, do jeito que você coloca. Lembrando que sempre destacado. Sempre destacado. É um erro grave, primeiro ano, não destacar. Exemplo, canes familiares. Linneu. Significa que Linneu foi a pessoa que descreveu a espécie, tá? Lei da prioridade. Vamos ver o que é isso. Quando um estudioso descreve uma espécie como nova, desconhecendo naturalmente uma publicação anterior a essa espécie, vale o mais antigo do que aquele organismo. Isso é conhecido como lei da prioridade. Então, uma pessoa descobre uma espécie aqui no Brasil
E uma outra pessoa descobre a mesma espécie lá nos Estados Unidos. Aqui descobriu aqui no Brasil, descobriu há 3 anos. Aqui descobriu nos Estados Unidos, descobriu esse mês. Vale a lei da prioridade. Quem descobriu primeiro, tá? Quem descobriu primeiro. Eu não sei como andam os estudos, mas deve ter uns 2 anos, eu estava vendo um desses, acho que era Globo Rural, eles mostrando uns ornitólogos, pessoas que estudam pássaros, lá na Serra da Canastra, encontraram um pássaro que, analisando esse pássaro, eles acham que esse pássaro ainda não tinha sido descoberto, não tinha sido estudado, não tinha sido catalogado, nem nada. Então, se isso for verdade, né, quem encontrou vai ter que fazer todos esses passos. Vai ter que, primeiro, que nome que eu vou dar para esse bicho? Vou ter que latinizar o nome dele, né? Registrar esse cidadão lá no cartório científico, para que ele possa ser conhecido no mundo inteiro, tá? Então, tem uns passos aqui. Ó, eu posso ter aqui um nome trinomial, né? Com a subespécie, viu? E a espécie também pode ser. Tem muitos assim, tá, gente? Mas normalmente a gente trabalha de forma mais simples. Canes familiares. Pronto. Mas tem muito com subespécie, com subgênero. Isso é mais para complicar a vida da gente, tá bom? Aqui ele deu um exemplo. Ó, Canidae, família. A família sempre a gente escreve assim, tá? Ó, Canidae, Feline, né? Formicidae. Então, o I da E significa família, tá? Para os vegetais, ó, E-A-E. Não tem o D, viu? Então, E-A-E. Aqui só A-E, ou então D-A-E. Os vegetais, E-A-E. Palmácea, família das palmas, tá? Ok? Bom, então nós terminamos aqui esse conteúdo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu quero que vocês façam agora e eu vou deixar essa atividade aqui, da página 66 para frente, para vocês ir brincando com ela. Pode ser até quinta-feira que vem? Pode? Então, até quinta-feira que vem, para vocês ir brincando com essa atividade, que é um pouco, né? Um tanto bom, considerável. Quinta-feira que vem, eu passo rapidinho, tirando as dúvidas. Não vou passar questão por questão. Alguma questão aqui que eu achar mais interessante, eu paro nela. Do contrário, eu vou só conferindo resposta e tirando dúvidas caso tenha. Ok? Então, eu vou colocar no grupo aqui agora. Enquanto vocês vão fazendo agora, divertindo com uma questão interessante. Esta aqui, ó. Página 62, questão 9. Você vai construir um cladograma nesse sentido assim, tá? Comprovável hipótese filogenética dos organismos. Salmão, sapo, jacaré, canguru, macaco. Aqui ele já te deu as características. Pelas características, você vai saber que o macaco é bem mais evoluído